Fala galerinha, sou o professor Rafael Mendes de Química e como eu tinha falado antes, hoje nós vamos passar uma aula de atomística, ok? Belezinha. Só que antes de falar de atomística, antes de começar o assunto, vamos lembrar um pouquinho antes da química, certo? O que? Quando você começa a estudar química, você começa o estudo da matéria, certo? Então, o que é que fala sobre a matéria? Lembrando, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa um lugar no espaço e possui massa. Tudo aquilo que tem massa e volume e ocupa um lugar no espaço. Ok? Beleza. Muito bem. Passando daí, a gente tem as diferenças entre corpo, objeto, certo? E depois nós vamos começar a ter os fenômenos. Fenômenos físicos, fenômenos químicos. Muito bem. Posterior, nós vamos ter o quê? Substâncias. Substâncias, depois sistemas. Então, diferença entre substância, mistura, mistura homogênea, heterogênea. Quantos elementos possui essa mistura? Quantas fases tem essa mistura? E a partir daí, nós vamos ver elementos que passamos a ver os átomos. Então, a gente começa a estudar a atomística logo após isso aí. Ok? Então vamos lá. A aula de hoje nós vamos falar sobre átomo. Então, 400 anos antes de Cristo, dois filósofos, não eram químicos, não fizeram experimentos, pois eram filósofos, Demócrito e Leucípto. Ambos eles começaram a ver o estudo da matéria. Como assim, professor? É simples. Eles iam dividindo a matéria em partes tão pequenas, que eles começaram a informar, dizer que a matéria era o átomo, no caso, era invisível a olho nu. Oxe, por quê? Porque não se dava mais para ver a olho nu. Então, como eles não fizeram experimentos, eles relatavam isso e falaram depois que o átomo ele era indivisível, certo? Por isso veio o nome de átomo, porque no grego indivisível significa átomo. Então, o estudo atômico veio 400 anos antes de Cristo. O nome átomo veio de Demócrito e Leucípto. Então, vamos lá. Hoje em dia, depois de um pouco de tempo, muitos anos depois, iniciou um dos primeiros modelos atômicos, com o meu grande amigo Dalton, em 1808, certo? Dalton, ele falava alguns postulados, só que antes ele começou a ouvir e ver e continuar o estudo de Demócrito e Leucípto, certo? Então ele dizia que o átomo ele era indivisível, ok? Só que ele falava também que o átomo, o formato do átomo, ele era esférico. E quando ele disse que ele era esférico, ele falava que era esférico maciço e indivisível. Então, um dos postulados de Dalton foi o quê? Em dizer que o átomo ele era esférico, certo? Esse foi o primeiro. O segundo foi dizendo que ele era sólido. Depois ele falou que era compacto e por final continuou falando que era indivisível. Beleza? Então Dalton relatava isso. O modelo atômico de Dalton falava que o átomo ele era esférico, sólido, compacto e indivisível. Por isso, o modelo dele ficou conhecido como isso aí, ó, bola de bilhar, certo? Você sabe o que é uma bola de bilhar? Eu sei o que é uma bola de bilhar. É a mesma coisa de bola de sinuca, certo? Aquela bolinha de sinuca. Como? Muito bem. A pergunta que você me fez foi: mas professor, a bola de bilhar, a bola de sinuca, ela é divisível. Ela quebra. Tá certo, meu querido? Ela quebra. Só que no jogo de sinuca, quando você está jogando sinuca, normalmente, sem bater, jogar ela no chão, fazer isso e aquilo, ela não vai quebrar. Por isso que ele disse que o modelo atômico dele parecia com uma bola de bilhar. Belezinha? Anos depois, em 1897, chegou um rapazinho bonitinho lá, charmosinho, chamado Thomson. Esse moço, esse grande estudioso, deu um upgrade.
ao nosso modelo atômico. Por quê? Ele continuou dizendo que o átomo ele era indivisível. Só que, ao contrário de Dalton, ele nos mostrou o nosso querido elétron. Como, professor? É simples. Ele fez experimentos e nesses experimentos apareceu a existência de partículas negativas. E essas partículas negativas ele chamou de corpúsculos. Isso, como? Não é crepúsculo, não é o filme, não, é corpúsculo. Muito bem, meu querido. Pois é, um nome meio estranho que, graças a Deus, um tempo depois ficou conhecido como o nosso querido elétron. Muito bem, graças a Thomson que fez esse estudo, certo? Então ele dizia que o átomo dele deveria ter o quê? Ser formado por uma esfera, logicamente, do mesmo jeito que Dalton falou, certo? Só que essa esfera ele tinha cargas positivas. Ele era composto de cargas positivas, certo? Dessa forminha daí que eu vou dizer já já. Cargas positivas e com elétrons incrustados parcialmente neutralizando esse elemento, no caso, esse átomo, certo? Então, ele achou, ele descobriu, ele nos mostrou os elétrons, continuou dizendo que era esférico e indivisível, certo? Então, o modelo atômico de Thomson ficou conhecido como isso aí, ó, uma bolinha, certo? Cheio de neutralização elétrica. Então, partículas positivas na bolinha e esses pontinhos que você está vendo aí nessa bolinha vermelha, nessa outra imagem que eu acabei de mostrar, ficavam os elétrons, que são as partículas negativas, certo? Então, por causa disso, o modelo atômico dele ficou conhecido como o modelo mais gostoso. O modelo que a gente conhece e dá vontade de comer, que é o modelo do pudim de passas, certo? Essa imagem que eu acabei de mostrar dá vontade de pegar e pegar um pedacinho. Mas vamos lá. Então, Thomson, o modelo conhecidíssimo de Thomson ficou relatado como o modelo do pudim de passas, beleza? Então, posteriormente, em 1911, chegou o grande, o professor, a pessoa que modificou geral o átomo. Só em alguns detalhes, certo? Mas ele deu uma grande modificação para os nossos estudos, porque o modelo atômico dele, ele fez experimentos com radiação alfa em uma fina placa de ouro, certo? Então, a lâminazinha de ouro, ele radiava o alfa, que formava uma maior partícula. Ele identificou uma maior parte daquele átomo, a massa, aquela maior massa do átomo, ele ficou dizendo que era um centro, e esse centro ele falou que era nominado núcleo. Então, qual foi o grande upgrade aí do átomo? Foi de Rutherford. Foi dizer que o átomo ele possuía um centro. E esse centro era chamado de núcleo. E esse núcleo ele tinha prótons, que eram as partículas positivas, certo? O grande jogo aí que ele disse que o átomo continuava com os elétrons, só que existia ao redor daquele centro, protegendo aquele centro, no caso o núcleo, existia uma eletrosfera. E essa eletrosfera era onde ficavam os elétrons, ok? Então, o modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Só um momento. Só um momentinho para eu molhar a garganta. Então, o modelo de Rutherford ficou conhecido, como eu já falei, em modelo planetário. Por quê? Porque ele tinha um centro, o átomo tinha um centro, e nesse centro ele era protegido por uma eletrosfera. O centro possuía os prótons, só os prótons, cargas positivas. E a eletrosfera, ela possuía os elétrons, cargas negativas, belezinha? Só que teve um detalhe: todo professor tem um grande aluno, ou muitos alunos. Todo professor tem muitos alunos muito bom, certo? Então, existia um grande estudante, um grande aluno do professor Rutherford, chamado Bohr. E Bohr chegou para Rutherford, para o professor, e disse: professor, vamos estudar
a gente já sabe que o nosso modelo atômico, isso é em 1913, nosso modelo atômico, ele possui um núcleo, ok? Vamos estudar a fundo a eletrosfera. Vamos ver como é que os elétrons se comportam. Vamos ver se os elétrons ficam soltos, como é, aonde é que os elétrons ficam. Então, a partir desse momento, eles começaram a fazer experimentos, eles começaram a desenvolver a eletrosfera. E eles conseguiram provar que a eletrosfera ela é formada por 7 camadas, certo? Quais são as camadas? Eles nominaram as camadas na primeira camada, em camada K, segunda camada em camada L, a terceira M, N, O, P e Q. Ah, professor, então essas camadas, elas são aleatórias, elas não servem de nada? Pelo contrário, meu querido, essas camadas são importantíssimas, pois cada camada dessa suporta uma determinada quantia máxima de elétrons. Eu não posso colocar a mais, porque ele não suporta. Então, a camada LK, ela só suporta uma quantidade X de elétrons. Abre parênteses. Em distribuição eletrônica, nós iremos falar a fundo todas as camadas e fazer todo o passo a passo de distribuição eletrônica, certo? Então, na aula de hoje, nós estamos só falando de atomística. Na próxima aula, eu vou sim falar e fazer uma aula sobre distribuição elétrica. Aí eu vou falar no modelo de Sommerfeld, certo? Que ele explica os números quânticos. Eu vou falar um pouco mais sobre todos os outros modelos atômicos e até onde nós chegamos para fazer uma distribuição eletrônica legal e bastante prática para você fixar na sua cabeça. Fecha parênteses. Vamos voltar para cá. Então, assim, no modelo atômico, Bohr, Rutherford, Bohr. Por que eu falo isso? Porque foram poucos anos que o estudante Bohr, ele começou a desenvolver juntamente com seu professor esse novo modelo atômico, que continuava sendo um modelo atômico planetário, certo? Só que agora dividido em classes, certo? Ele em camadas ou classe ou nível, certo? Como a gente costuma falar. Então, o modelo atômico continua com o núcleo, esse núcleo com prótons dentro, certo? Cargas positivas, e ao redor nós temos agora níveis, camadas no caso, que fazem parte da eletrosfera, e essas camadas, esses níveis suportam os elétrons, ok? Como eu falei, núcleo, eletrosfera e o modelo planetário mais novo, agora dividido em classes, ou como a gente costuma falar, em níveis, certo? Belezinha? Só que teve um rapazinho aí chamado James Chadwick. Pois é, James Chadwick, em 1932, pegando mais a fundo o modelo atômico, veja só, 1913, um pulo para 1932. Foi quando começamos a estudar o centro, o nosso querido núcleo. A gente já sabia o estudo da eletrosfera. Pois bem, mas ninguém ainda tinha estudado o núcleo a fundo como James Chadwick. Ele passou a nos formar simples, que o núcleo, o centro, ele era formado. Lembrando, James Chadwick, ele era físico-químico, certo? Em um dos seus trabalhos exposto, ele provou que dentro do núcleo existia 2 partículas. A partícula positiva, que nada mais nada menos do que os prótons, e essa nova partícula atômica, que era o nêutron. Pois bem, que ele chamou de nêutrons. Pois é, ele disse, no núcleo ele tem 2 partículas, e essas partículas são os prótons e os nêutrons, certo? Então, no núcleo, a gente vai passar a estudar agora que existem 2 partículas, prótons, cargas positivas, e os nêutrons, cargas neutras. Pois é, um ficava ali emparelhado junto com o outro, certinho? E posteriormente, do lado de fora, nós temos a eletrosfera, que suporta todos os elétrons daquele nosso querido
átomo, belezinha? Então, o novo modelo atômico ficou mais bonitinho, continuou sendo o nosso modelo atômico clássico, aquele modelo atômico que tem um núcleo, agora com duas partículas, prótons e nêutrons, e uma eletrosfera sempre circulando, sempre se movimentando com seus elétrons. Muito bonitinho, como nós estamos vendo na imagem e como eu mostro aqui na minha logozinho aqui em cima, que é o modelo atômico atual, certo, galerinha? Então, na aula de hoje, nós aprendemos o quê? Nós falamos de Dalton, que o modelo atômico de Dalton era a bola de bilhar, certo? Ele falava que ele era esférico, compacto, sólido e indivisível. Nós aprendemos que também depois teve o modelo atômico de Thomson, certo? Que falava mais o quê? Que era indivisível, que era esférico, mas existia os elétrons. Foi muito importante para a descoberta dos elétrons. Posteriormente, a gente falou Bohr-Rutherford, Rutherford-Bohr, que era o modelo planetário, porque existia o núcleo, o centro, uma eletrosfera que comportava elétrons e suas camadas, certo? E o modelo clássico com Chandovic, em 1932, ficou claro que o núcleo possuía duas partículas positivas e as neutras, e a eletrosfera possuía os elétrons. Belezinha? Se você gostou, se inscreve no canal que está aparecendo para você, certo? Então, me segue no Instagram e me segue no Telegram, pois eu irei postar essa aula de hoje, eu irei postar exercícios e eu irei postar mais curiosidade para você. Você daí da sua casa e eu daqui da minha, ok? Até mais, galerinha. Fica com Deus e até a próxima videoaula.